Olá, sou a professora Valquíria e essa aula é a aula referente ao mês de outubro. Para o sexto ano, iremos trabalhar na primeira quinzena de outubro a habilidade do ensino fundamental do sexto ano de ciências número 8, que está presente no livro didático de vocês, nas páginas 48 e 49. Na segunda quinzena de outubro, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do sexto ano de ciências número 1, que está presente nas páginas do livro didático de vocês, entre as 190 e as 193. Na habilidade número 8, iremos trabalhar a visão. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Neles, nós temos receptores que vão captar os estímulos luminosos que vão permitir distinguir cores, formas e a posição dos objetos. Na imagem ao lado, vocês conseguem ver os principais componentes do olho humano. No olho humano, nós possuímos a íris, que é a parte pigmentada, ou seja, a parte colorida dos olhos, a córnea, que é a membrana transparente que vai recobrir a íris, a lente, que é responsável pela focalização da imagem, a pupila, o orifício pelo qual a luz penetra, ou seja, a menina dos olhos. É essa luz que vai fazer com que você identifique melhor um objeto ou não. O humor aquoso, ele é líquido e tem a função de nutrir a córnea e a lente dos olhos. A corióide é a camada intermediária rica em vasos sanguíneos. O humor vítreo ou o corpo vítreo é a substância gelatinosa transparente que tem a função de manter o formato esférico dos olhos. A esclera é a camada mais externa, ou seja, a parte branca dos olhos. E a retina é a camada mais interna, que é a qual vai se localizar os receptores para os estímulos luminosos. Os olhos têm estruturas acessórias que são responsáveis pela proteção e por alguns dos seus movimentos. Nós vamos ter os supercílios e os cílios, que são responsáveis por impedir a entrada de objetos estranhos, suor e raios solares direto nos olhos. Nós temos também as pálpebras, que vão permitir a lubrificação, o fechamento e a abertura dos olhos. E vamos ter o sistema lacrimal, que produz as lágrimas que lubrificam e limpam os olhos. Quando a luz chega até a córnea, é onde ocorre o primeiro desvio dos raios luminosos, cooperando para que sejam focalizados um único ponto. A íris vai se ajustar, permitindo a dilatação ou a contração da pupila para regular a quantidade de luz que vai entrar nos olhos. A lente vai ajustar a sua curvatura para focalizar a imagem. Assim que os raios luminosos atravessam a lente, ela atinge a retina e estimula os receptores presentes ali naquela região. Quando nós estamos em um ambiente muito iluminado e passamos rapidamente para um local pouco iluminado, demoramos um pouco para enxergar os objetos com nitidez. Isso acontece porque os olhos precisam de um tempo para se adaptar à nova condição luminosa, o que recebe o nome de adaptação visual. Ou seja, quando nós estamos em um ambiente muito iluminado, a nossa pupila está contraída. Então, quando a gente chega num local pouco iluminado, ela precisa de um tempo para que a pupila se dilate, consiga captar o pouco de luz que tem ali naquele ambiente, para que a gente possa observar o que está por ali, ou os objetos que ali estão. Com relação aos olhos ainda, nós temos algumas doenças típicas dos olhos. As mais conhecidas são a catarata, que vai aos poucos fazendo com que a pessoa perca a capacidade de visualizar as coisas, ou seja, com o tempo a pessoa vai chegando a um estágio que ela pode até mesmo ficar cega. Para a catarata em si, existem cirurgias. E nessa cirurgia, a pessoa tem o cristalino do olho substituído por uma lente intraocular que vai permitir convergir os raios de luz, possibilitando assim a formação de imagens na retina. Uma pessoa que tem miopia, assim como eu, é uma pessoa que tem o globo ocular alongado. E assim, nós formamos a imagem antes da retina. Para que a gente possa enxergar corretamente, devemos utilizar óculos com lentes divergentes. Essas lentes
vão ajudar a arrumar a imagem e a enxergar corretamente. Já a hipermetropia é quando a pessoa tem dificuldade de enxergar de perto. E para corrigir isso, a pessoa deve utilizar óculos com lentes convergentes, que é o contrário da miopia. A miopia a gente usa lente divergente e a hipermetropia, lente convergente. Assim, nós conseguimos sanar os problemas de visão e conseguimos enxergar corretamente. Para a segunda quinzena de outubro, que iremos trabalhar a habilidade 1, estaremos trabalhando a matéria, as substâncias e as misturas. A matéria é tudo que tem existência física, ou seja, é tudo que tem massa e volume. A massa é aquilo que pode ser medido por uma balança, e o volume tem relação ao espaço em que ele ocupa. Na natureza, a matéria pode ser encontrada em diferentes estados físicos, como, por exemplo, uma cachoeira que está no estado líquido, uma rocha que está no estado sólido e o ar que está no estado gasoso. Utilizando a água como exemplo, nós sabemos que a água é um exemplo de matéria porque ela tem massa e tem volume. E ela também é uma substância. A substância, ela é uma porção da matéria que apresenta propriedades específicas. Dentre essas propriedades, nós temos a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a densidade, a cor, o odor e algumas outras. Dependendo das condições ambientais, a água pode ser encontrada em 3 estados. O sólido, quando ela está em forma de gelo ou neve, o líquido, que é aquele que a gente vê saindo da torneira, e o gasoso, que é o vapor de água. A temperatura de fusão é quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de ebulição é quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Na natureza, é muito difícil nós encontrarmos substâncias puras, ou seja, que não estão misturadas com outras substâncias. É mais comum nós encontrarmos misturas, que são combinações de 2 ou mais substâncias. A água do mar ou dos rios, por exemplo, é uma mistura formada por água e diversos sais minerais. O ar que a gente respira é uma mistura de gases, entre eles o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás carbônico, o vapor d'água e os gases nobres. O sangue que circula no nosso corpo também é uma mistura. Nele nós temos a parte líquida, que é chamada de plasma, na qual ficam mergulhadas diferentes células, como as hemácias e os leucócitos, e fragmentos celulares, que são chamados de plaquetas. Sabendo que as misturas são combinações de 2 ou mais substâncias e que as substâncias formam os diferentes materiais, podemos dizer que há diversos exemplos de mistura no nosso dia a dia. O lixo, que são os resíduos sólidos, pode ser considerado um exemplo de mistura, pois é comum nós encontrarmos neles materiais como plástico, metal, madeira, papel, dentre outros. O feijão com arroz, que é um prato muito comum para os brasileiros, também é uma mistura, na qual nós conseguimos distinguir facilmente 2 tipos de componentes, os grãos de arroz e os grãos de feijão. As misturas podem ser de 2 tipos, homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme, na qual nós não conseguimos distinguir seus componentes, ou seja, não conseguimos separá-los visualmente. Como exemplo de mistura homogênea, nós temos a água mineral que nós bebemos, na qual há diversos sais minerais dissolvidos, mas nós não enxergamos, as ligas metálicas como o aço inoxidável, que é composto por ferro, carbono e outros minerais em quantidades menores, e nós também não conseguimos ver essa diferenciação, e o ar atmosférico, que é uma mistura de gases que nós também não conseguimos ver. Outro exemplo de mistura homogênea são aquelas misturas que nós fazemos habitualmente. Uma aguinha com açúcar, água com sal, leite com achocolatado, também são misturas homogêneas, desde que o líquido onde eu vou dissolver isso, dissolva ele por completo e não sobre nada no fundo. Quando eu misturo água com álcool, eu também tenho uma mistura homogênea, pois os dois se misturam muito bem e eu não consigo distinguir quem é água e quem é álcool. Então, toda vez que eu não conseguir distinguir o que está misturado, eu tenho uma mistura homogênea. As misturas heterogêneas são aquelas nas quais é possível distinguir
seus componentes, ou seja, dá para ver a separação. Os exemplos de mistura heterogênea são um suco preparado em casa, como uma laranjada, por exemplo, que é a mistura do sumo da fruta com água. Depois que você deixa um tempo em repouso, vai separar a água do sumo. A água e o óleo que não se misturam, o óleo vai ficar em cima e a água embaixo. A água e a areia que também não vão se misturar, a areia vai acabar descendo. O lixo doméstico, a água e a gasolina, que também são misturas heterogêneas que também não se misturam. Quando nós temos aquelas misturinhas de água com sal, água com açúcar, leite com achocolatado, que a gente coloca mais do que a capacidade que o líquido tem para suportar para dissolver, nós também vamos ter uma mistura heterogênea. Por quê? Porque vai sobrar lá no fundo. Se eu misturo sal na água e sobra sal no fundo, ela é uma mistura heterogênea, porque eu estou enxergando sal. Quando eu misturo água com açúcar e sobra aquele açúcar lá no fundo, também é uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo o açúcar. E assim por diante. Outro exemplo que muitas pessoas também confundem é a água com gelo. Apesar do gelo ser feito com água, também é uma mistura heterogênea, porque a hora que eu olho no copo, eu sei distinguir o que é água líquida e o que é água sólida, que no caso é a água e o gelo. Outros dois exemplos de mistura heterogênea que nós temos, que as pessoas também confundem bastante, são o leite e a água de coco. Por que o leite seria uma mistura heterogênea e a água de coco também? Porque eles possuem óleo. E se você deixar um tempo ali em repouso, depois de um tempo, elas começam a se separar, o óleo começa a aparecer na parte de cima deles. Então você consegue ver o que é um e o que é outro. Aquele óleo faz com que a mistura seja heterogênea, porque você consegue enxergar ele. No caso do leite é mais fácil ainda. Se você ferver o leite, vai formar até aquela nata por cima. Então você já vê que ele é uma mistura heterogênea. No caso da água de coco, demora um pouco mais, leva cerca de umas 48 horas para você deixar ali em repouso para conseguir ver o óleo que sai dessa água de coco. Mas dá para separar e dá para identificar qual é um e qual é outro, tornando assim essa mistura heterogênea. Nas misturas homogêneas há apenas uma fase, pois nós percebemos o mesmo aspecto em toda a sua extensão. Essa mistura também é chamada de solução. Em uma solução aquosa, é possível reconhecer o solvente, que é a substância que dissolve, e o soluto, que é a substância que é dissolvida. Numa solução de água com açúcar, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Em uma mistura heterogênea, nós podemos ter duas ou mais fases, dependendo do componente que faz parte dela, e que possa ser distinguidos visualmente. Em algumas vezes, é difícil identificarmos se uma mistura é homogênea ou heterogênea, pois seus componentes são difíceis de serem distinguidos. Quando olhamos um copo com leite, temos a impressão de que se trata de uma mistura homogênea, mas se observarmos uma gota de leite ao microscópio, vamos perceber que se trata de uma mistura heterogênea, pois será possível ver diversas gotículas de gordura. O mesmo acontece com o nosso sangue, que a olho nu ele parece ser uma mistura homogênea, mas quando observado ao microscópio pode ser facilmente reconhecido como uma mistura heterogênea. Essa foi a nossa aula para o mês de outubro. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!